Olá! Pode chegar! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso dia de gratidão de hoje, dessa semana que tem sido uma semana incrível na minha vida. Ontem foi meu aniversário e hoje ainda estamos comemorando a semana do meu aniversário. E uma semana de gratidão, que vai ter uma convidada super especial hoje, gente. Muito especial mesmo. Olha, antes eu gostaria de contar pra vocês, antes dela entrar, antes de eu chamá-la, o que aconteceu ontem à noite. Eu passei o dia sem atendimento, né? Porque eu quis desmarcar todos os meus atendimentos pra eu ficar comigo mesma, pra eu ficar tranquila, relaxar. E foi o que eu fiz. À noite fui à igreja agradecer a Deus pela vida. Depois eu vou compartilhar algumas fotos aqui com vocês do dia de ontem. E depois do culto nós fomos no shopping para comer alguma coisa e para o meu esposo comprar o meu presente que ele queria me dar. Eu não sabia exatamente o que era. Enfim, chegamos lá, ele viu aonde iríamos comer, era um lugar bem legal. E fomos olhar o meu presente que ele queria me dar. Só que a gente decidiu comprar pela internet, porque a gente só queria ver fisicamente como era e decidimos comprar pela internet. Quando voltamos para a praça de alimentação, estava tudo fechado. Aí nós descobrimos que o shopping que nós fomos ontem, aqui em BH, é um shopping que fecha cedo, inclusive a praça de alimentação. E a gente ficou, eu fiquei muito decepcionada, poxa, queria comer fora. Não, no dia do aniversário a gente deixou para comemorar à noite. Mas, fiquei chateada, mas não tanto, assim, ao ponto de, nossa, acabou a minha noite, né? Não. Geralmente eu não levo as coisas tanto pro coração. Aí fomos pra uma rua próxima à minha casa, é uma rua que os restaurantes ficam abertos até mais tarde. E tinha um restaurante que a gente comeu que a gente gostou muito. Vamos nesse restaurante? Vamos! Quando a gente estava lá no restaurante, depois que a gente fez o pedido, esperando chegar, tinha uma mesa assim na nossa frente com bastantes pessoas dentro. Aí, nada cantar parabéns um dos e trouxe um bolinho assim, colocou na mesa. E assim, eu não teria bolo de aniversário ontem, sabe? A gente nos programou pra isso. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ter bolo de aniversário, Deus sabe disso. E dentro do meu coração tinha uma esperança, assim, de alguém aparecer aqui de surpresa na minha casa trazendo um bolo, ou sei lá, alguma coisa assim. Só que não aconteceu. E eu falei, tá, tudo bem, mas o Senhor sabia que eu queria um bolo de aniversário. Parabéns, porque tem esse bolo especial. E aí, eu pensei, nossa moça, será que eles trouxeram esse bolo? Aí o Leandro, vou perguntar. Aí o Leandro chamou o garçom e falou assim, olha, hoje é aniversário da minha esposa. Esse bolo, será que eles trouxeram de casa? O garçom foi olhando, me deu parabéns e falou assim, não, isso é um presente de casa pra quem faz aniversário. Pode deixar que eu vou providenciar pra ela. Eu fiquei assim, gente, sério, sem acreditar que eu ia ter bolo no aniversário. A gente nem tinha programado de ir nesse restaurante. Era pra termos comido no shopping. Aí eu pensei, meu Deus, como Deus é incrivelmente maravilhoso. Porque ele sabia do meu desejo de ter o bolo de aniversário, de bater parabéns. E ele providenciou. Que a gente tinha planejado estar ali. Os planos de Deus eles sempre serão melhores que os nossos, assim. Ai, imensamente. Então, eu terminei a noite, sabe, assim, com aquele sentimento de o bolo foi o Senhor que deu pra mim, porque era um benefício do restaurante, a gente nem pagou por ele. Então, eu senti Deus me dando aquele bolo de presente. Então, foi muito maravilhoso. Eu não poderia deixar de contar essa experiência aqui pra vocês. Mas, ainda falando sobre gratidão, e gratidão na dor. Como ser grato na dor? Em meio à doença. Como ser grato ali diante de uma doença iminente? Como você pode olhar e acreditar que algo de bom vai acontecer? Ou que mesmo que algo de bom não aconteça, você precisa continuar agradecendo. Como é viver essa experiência? Eu gostaria de chamar nossa convidada de hoje, a Djane Firme, que é fonoaudióloga e também diretora do Departamento do Ministério da Mulher da Associação Rio de Aceitado, está com a gente nessa semana de live especial. Muito feliz mesmo.
Olha ela aí. Ah, Oi, bom bom dia! dia, que maravilha, estamos juntas aqui. Nossa, muito bom! Tudo bem com Tudo você? bem, graças a Deus, sempre te acompanhando, matando a saudade, né? Porque esses dias nós estávamos juntas, bem pertinho. Ah, pois é. Aham. E agora já não mais. É verdade, mas ainda bem que temos as redes sociais. E Ah, ainda bem que é um privilégio temos. estar aqui Muito, com você. Parabéns, muito viu, Rafa? obrigada por ter aceitado esse convite. Parabéns, Obrigada. parabéns duplo, né? Parabéns pelo seu aniversário, parabéns por esta live maravilhosa, estas lives da semana de gratidão. Deus seja louvado, achei lindo o projeto, Deus tem te usado poderosamente. Amém, amém, obrigada. Mas olha, a gente está aqui para ouvir hoje a sua história. Eu já conheço, e eu tenho certeza que tem detalhes que talvez eu não tenha ouvido. Eu estou ansiosa em ouvir de novo essa história. É uma história linda, e eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, vai trazer esperança, vai trazer certeza e confiança. Então, conta pra gente, Adjane, como começou essa história entre dor e doença e gratidão na sua vida. Tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Já faz um tempinho que eu não tenho contado essa história de forma mais detalhada e por muitos anos, né, eu estive compartilhando, eu tornei a minha história, o testemunho que envolveu a minha família, o meu filho, né, o meu filho primogênito, o primeiro, né, o Alisson, eu transformei isso em uma forma de testemunhar, de alcançar pessoas, de ajudar pessoas que estivessem também passando por momentos difíceis, assim como eu passei. Então, depois de algum tempo, estou aqui para compartilhar esta história que não foi nada fácil, deixou assim muitas dores, muitas marcas profundas, mas muito aprendizado também. Lembrando que não é um sermão, não é, mas é um momento de reflexão, um momento especial para testemunharmos e sabermos que o nosso Deus, ele continua realizando muitos milagres atualmente na vida de muitas pessoas. E eu sou fruto desses milagres que Deus tem realizado. Bom, tudo começou em Rondônia. Meu esposo é pastor e nós trabalhávamos ali no internato adventista, no IAAMO. Tínhamos 3 filhos pequenos. Meu primeiro filho, Alisson, a segunda, Alice e Ademir Júnior. E nós estávamos ali nesse colégio, trabalhando, felizes. Eu tinha um amor muito grande e queria muito continuar ali naquele lugar, criando os meus filhos. Eu era apaixonada por aquele lugar onde nós vivíamos, até porque foi exatamente o internato que eu conheci o meu esposo. Então, nós estávamos muito felizes de, anos depois, termos voltado ali agora para trabalharmos, ele como pastor e eu fui convidada para trabalhar como preceptora das meninas. Então, nós realmente estávamos muito felizes de estar ali com a nossa família. E depois de 8 meses que estávamos ali, no mês de agosto, tivemos uma atividade com os desbravadores e o meu filho, que tinha 7 anos, saiu com o meu esposo para participar dessa atividade. Uma atividade comum de sábado à tarde. E eles saíram, foram fazer uma caminhada. Sabe que tem algumas atividades que são feitas em meio à natureza e eles foram fazer. E a caminhada foi bem puxada, mas criança tem muita energia. Meu esposo estava acompanhando o meu filho e ele sempre gostava de acompanhar o pai e tudo. E ele foi nessa caminhada e voltou. Quando voltou, voltou naturalmente cansado. E aquela noite ele demonstrou assim muitas dores nas pernas e até então tudo bem, fizemos massagem ali, falamos para ele, filhinho, vai passar, você se cansou bastante. Só que
aquela foi uma dor que estava sendo desencadeada não por conta de uma caminhada, mas por conta de outros problemas, né, que ele estava desenvolvendo de saúde. Então, depois daquele dia, ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais ficar bem, ele estava sempre com muitas dores. E nós ficamos incomodados de saber que aquelas dores não passavam. Levamos ao médico, o médico avaliou, falou, não, realmente deve ter sido um processo inflamatório, deve ter tido uma caminhada puxada, tá tudo bem com ele. E passou alguns medicamentos e ele voltou para casa tomando essas medicações, mas essas dores continuavam diariamente, não passavam. Então, voltamos no médico, explicamos, as dores estavam muito intensas, não melhoravam, e o médico então passou um anti-inflamatório, um remédio mais forte. Ele começou a tomar essa medicação, porém o remédio não fazia efeito, as dores continuavam persistindo e ficavam mais intensas, eu não conseguia dormir, nem ele, e nós E começamos... tinha alguma coisa externa na Não, perna dele? Alguma mancha? Ficava inchada? não, Nada. nada. Era uma dor interna. Ele dizia assim Uhum. que doía dentro do osso. Eu perguntava como que está doendo, como é a sua dor. Ele dizia, tem agulhas entrando dentro de mim. Ele explicava dessa forma. E era Nossa, muito desesperador. Ele pedia para a gente passar coisas ásperas na perna dele. Hoje eu entendo que era uma forma de desviar o foco daquela dor, né? Causar uma outra sensibilidade para ele sentir mais alívio. Então, aquelas dores realmente estavam consumindo ele. Já haviam se passado já mais de um mês que aquelas dores persistiam. Estava muito difícil. Então, nós começamos a procurar outros médicos. Até que numa manhã, enquanto nós tentávamos alimentá-lo, por conta da dor, ele também não estava conseguindo comer. E aqui eu estou abreviando aqui sentimentos assim muito difíceis para quem é pai, para quem é mãe, sabe o quanto é difícil acompanhar um filho em processo de dor que não melhora, que não passa. Então aquilo é extremamente angustiante, noites em claro, era um cansaço extremo. E ele já não conseguia mais ir para a escola, muito ativo, muito feliz, ele sempre brincava muito, muito elétrico, é uma fase de muita vitalidade da criança e ele não conseguia brincar mais, era sempre gemendo, sentindo muita dor, muito analgésico, anti-inflamatório, indo de médico a outro, tentando melhorar, buscar uma solução e não passava. Passaram-se alguns meses em que, em uma manhã, nós fomos alimentá-lo e quando ele abriu a boca para se alimentar, o maxilar dele travou. Não abria mais e nem fechava. Então, ele ficou com a boca aberta, tipo, deslocou. gritando, como se tivesse deslocado, mas não estava deslocado. Ele sentia uma dor muito intensa nos ossos e não conseguia movimentar. E nós levamos ele, assim, às pressas na emergência. E chegando lá, ele foi atendido, o médico passou, aplicou pela primeira vez morfina, ele ficou ali internado durante o dia, fazendo essa medicação, porque realmente nada, nenhuma medicação conseguia tirar a sua dor. E o médico suspeitou de reumatologia, de doenças reumáticas, enfim, e nos encaminhou para um reumatologista. Nós morávamos ali em Rondônia, tinham poucos especialistas e começamos a ir de cidade em cidade buscando soluções, médicos que pudessem nos ajudar. E não conseguíamos resposta. Os médicos diziam, os exames estão normais, lembrando que ele estava já fazendo uso de anti-inflamatório e isso mascarava os exames. Na época, ninguém falava que mascarava, eu também não entendia o que estava acontecendo. E nós, então, fomos para outro estado, um estado próximo dali, que era Mato Grosso do Sul, levamos nosso filho ali, só que ele já não andava, já estava atrofiando as juntas, meu esposo carregava ele nos braços, era
algo assim muito difícil. E ele E gritava. vocês pensavam nessa época de Jane em algumas possibilidades? Vinha na sua cabeça? Nossa, pode ser isso, pode ser O que eu aquilo. pensava que poderia ser uma doença reumática, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, então foi algo muito difícil de assimilar, porque eu nunca tinha acompanhado de perto alguém com uma doença grave. Então eu estava com meu filho, que estava sentindo dores há alguns meses, 3 meses, e ninguém conseguia me ajudar. Então aquilo era muito desesperador. Eu implorava para os médicos encontrar uma medicação que pudesse trazer alívio, mas eu mesma não conseguia imaginar por quê. Você quer associar uma doença a algo que aconteceu, e tudo que eu conseguia pensar era na caminhada forçada. Eu imaginava que ele tinha feito uma caminhada forçada, então havia talvez trazido alguns problemas ali. Outros médicos que acompanhavam diziam que estava tudo bem, que era uma dor do crescimento. Então, ouvíamos muitas coisas assim. E eu não conseguia imaginar nada muito além do que talvez um problema reumático, entendeu? E até que nós chegamos nessa especialista ali em Mato Grosso do Sul, no Hospital Adventista do Pênfigo, e essa médica curiosa disse assim: olha, depois de vários exames, ela falou: seu filho não tem uma doença reumática. Vocês já pensaram em levar para um oncologista? Então, meu esposo estava com ele ali, naquele momento, sozinho. Eu tinha ficado em Rondônia, porque eu tinha 2 filhos menores, eu precisava ficar com eles. E meu esposo disse: não, ninguém falou nada disso. Nós estamos levando há 3 meses nosso filho em vários médicos. Ninguém fez algum comentário sobre isso. E ela disse: olha, eu vou encaminhar você, vou fazer um encaminhamento, procura urgentemente um oncologista. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que eu precisava levar meu filho para um oncologista. Eu já havia passado em pediatra, em reumato, em vários especialistas, e ela então sugeriu que fôssemos procurar este especialista, um oncologista. Meu esposo voltou para Rondônia e eu me lembro ainda hoje que quando eu fui encontrá-lo na rodoviária ali, chegando com meu filho, quando eu cheguei, eu me deparei assim com meu filho em gritos de dor. Ele chegou gritando, ele chegou desesperado. Foram momentos de terror, não sabíamos o que fazer. Já pegamos ele para ir direto para um hospital para melhorar a condição de dor dele. E mais uma vez ali naquele hospital, o médico falou bem assim: não há nenhuma possibilidade do seu filho estar aqui. Você tem que ir para fora com ele. Ele está com dores que nós não conseguimos controlar. Ele está usando morfina com dose de adulto. Eu não posso mais aumentar esta dose. Ele é uma criança de 8 anos. Seu filho está com uma doença grave que precisa ser investigada. Meu esposo disse: eu acabei de voltar de Mato Grosso do Sul. E ele disse: volta, você tem que ir para um lugar que tenha uma especialidade de oncologia. Foi o segundo médico. Então, Pela nós segunda tínhamos vez. acabado de chegar e esse que nos atendeu ali em emergência disse que precisávamos procurar um oncologista. Fomos então para a capital de Rondônia, que fica em Porto Velho, né, que é Porto Velho. E ali nós passamos por um oncologista. E esse oncologista, que era um oncologista pediátrico, fez vários exames. Eu tive que ficar alguns dias ali. E depois retornamos, poucos dias, né? Foi tudo muito rápido. E ele disse assim: olha, fizemos todos os exames do seu filho, exames físicos, exames laboratoriais, exames de imagem, e não vemos nenhuma alteração. Seu filho não tem câncer. Provavelmente seu filho está com uma doença psiquiátrica, uma doença emocional. E ali, Mental. naquele momento, o mundo para mim desabou.
Eu estava com uma criança de 8 anos nos braços, uma criança muito amada, uma criança muito desejada, uma criança muito cuidada. E eu estava em uma situação sem solução. Eu havia passado por pediatras, por reumatos, por médicos muito competentes que me encaminharam para um oncologista, e ali um oncologista pediátrico que poderia me trazer uma solução disse: o seu filho não tem um problema que eu posso lidar, que eu posso ajudar. Seu filho precisa de um psiquiatra, ele deve estar com a doença que, por algum transtorno, por algum problema emocional que ele tenha vivido, e eu fiquei sem chão. Eu disse para ele: não é possível, como assim? E eu não conseguia entender. Eu só pensava: meu Deus, o que aconteceu com meu filho para ele estar assim? Nós já estávamos em janeiro e tudo tinha começado em agosto. Então, muitos meses haviam se passado e nós estávamos ali com essa criança nos braços. E quando nós saímos daquele hospital, eu conversei com meu filho de 8 anos, que era muito espiritual. Ele era uma criança extremamente devota. Então, eu perguntei para ele: filhinho, aconteceu algo com você que trouxe tristeza, que trouxe algum sentimento ruim, algo que te magoou muito e que você não falou para a mamãe, algo que trouxe vergonha, algo que alguém te machucou, algo que alguém fez alguma coisa com você que a mamãe não sabe? Ele só dizia: não, mamãe, eu só estou com dor. Ele só dizia assim: eu só estou com dor. Eu queria que minhas dores passassem. E eu falei com meu esposo: amor, nós temos que sair daqui imediatamente. Temos que ir para fora mais uma vez. E meu esposo, que foi criado aqui no Rio de Janeiro, ele é do Espírito Santo e ele passou parte da infância dele aqui com os pais. Ele disse assim: eu vou para o Rio, levo o Alisson, você fica com as crianças, com os outros dois, e quando eu estiver lá, você vai. E então nós entramos em contato aqui, por ser um hospital adventista, né? Aqui no Rio de Janeiro, ele entrou em contato, e então eles estavam já cientes do problema, do histórico de mais de 5 meses de angústia em busca de uma solução. E então meu esposo veio para cá e foi bem recebido. Já no aeroporto, uma equipe foi buscá-lo e já foi muito bem recebido por uma equipe médica aqui no Hospital Adventista Silvestre, aqui no Rio de Janeiro. Porque hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui há 17 anos. E aqui meu esposo chegou com meu filho, assim, numa condição muito grave. Quando ele chegou, uma equipe recebeu e o Alisson estava muito mal. Ele foi atendido, foi supervisionado, começaram muitos exames e ao chegar aqui, mais 2, 3 meses se passaram. Eu preciso resumir essa história, porque é uma história muito longa, é uma história de dor de mais de 10 anos. Então, quando se passaram esses 3 meses, sem diagnóstico, os diagnósticos eram muito confusos. O Alisson foi uma criança que sofreu durante mais de 8 meses sem diagnóstico. E os médicos, então, chamaram meu esposo e falaram assim: ele já estava na UTI, ele estava Isso no no Rio de Rio Janeiro. já. Ele estava numa situação muito grave, desconfiavam, assim, suspeitavam, né, de doenças muito graves e de cânceres raros. Então, existiam algumas possibilidades que nos falaram, né, de câncer que são raros em crianças, graves, assim, tanto, não apenas raro, mas também graves, e que ele tinha poucos dias de vida. Então entraram em contato com meu esposo e falaram: olha, traga sua esposa, porque o seu
filho tem poucos dias de vida. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu deixei os outros dois ali no internato adventista, onde trabalhávamos, é, lembrando que nesse período em que nós mantínhamos um contato distante, porque eu não tinha aonde ficar aqui no Rio, todas as vezes que eu ligava aqui para o hospital para falar com meu esposo e com o Alisson, eu tinha uma esperança muito grande de que eles iriam descobrir a doença, iriam passar a medicação e ele voltaria para casa para fazer tratamento. Eu em nenhum momento imaginava que o meu filho ficaria aqui. Então, quando eu recebi este contato, apesar de eu não imaginar, a dor que eu estava vivendo era muito grande, era muito intensa, que eu não estava tendo mais condições de administrar a minha dor. A dor emocional era muito grande, porque eu era uma mãe com a criança doente, que estava já há 8 meses doente, que nós já havíamos ido para vários lugares, e eu tinha outras crianças menores que dependiam de mim. E eu estava muito desesperada, porque eu precisava me dividir entre os cuidados, e eu tinha um filho nessa condição e que precisava de mim e que eu não podia ficar com ele. E quando eu ligava e já recebia, assim, o meu filho com desespero, porque ele gritava o tempo todo. Ele gritava, as dores não passavam, então ele ficava o tempo todo sedado ali, com medicações muito altas, né? Com morfina. Então ele ficava sempre assim, com doses muito altas de medicação para controlar uma doença que provavelmente era um câncer raro em fase terminal. E eu vim para o Rio, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei o meu filho numa situação que eu não reconheci. Eu abri a porta, que falaram que o quarto era tal. Quando eu abri a porta, eu abri, olhei e fechei. Eu não reconheci a criança ali dentro. E eu fechei, só que quando eu fechei, já imediatamente algo já sinalizou. Não, é ele sim. E eu abri de novo. Então, quando eu abri, ele estava na cama, muito frágil, muito inchado, e com as juntas, todas as juntas do corpinho dele, das mãos, do punho, do tornozelo, do cotovelo, dos pezinhos, enfim, do joelho, tudo estava muito inchado. Os dedinhos, onde tinha juntas, estavam muito inchadas e vermelhas. E, enfim, ficamos juntos ali no quarto e sempre deitada com ele na cama, queria estar com ele a todo instante, todos os momentos. Dizia para ele, a mamãe veio te buscar, nós vamos voltar para casa. Ele dizia, eu quero a Alice, eu quero o Júnior, o Juninho, né, que ele falava. E eu dizia, nós vamos ficar juntos, nós vamos voltar. Então, sempre muita esperança, sempre cantando o tempo todo para ele. Era o tempo todo assim, cantando, falando de Deus, falando da esperança e tentando alimentar essa esperança em meu coração. Tudo aquilo que eu ouvia falar de milagres, aquilo eu pensava para mim, eu buscava aquilo para mim. E ali nós recebemos o diagnóstico, então nós fomos chamados pelo capelão do hospital. E ele falou assim, eu tenho uma incumbência muito difícil. A equipe médica pediu para conversar com vocês e a situação do seu filho é muito grave. Mas Deus vai trazer conforto para vocês, porque vocês têm 2 filhos. Ele vai trazer o conforto que vocês precisam. E eu não conseguia nem continuar ouvindo aquela conversa. Eu falava, não é assim, isso vai passar, eles vão descobrir. E ainda ninguém tinha resposta. E ele dizia, olha, o caso é muito grave, vocês precisam se preparar. O seu filho está com uma doença grave, um câncer, ainda não tem definido ao certo, mas está em fase terminal. E eu
chorava ali, agarrava meu esposo e dizia: meu Deus, eu não consigo acreditar, porque eu só queria ter a oportunidade de saber qual a doença que ele tem, porque se tiver uma doença, alguém vai descobrir um especialista, alguém que saiba lidar com isso e vai curá-lo, vai tratá-lo. Eu só pensava assim. E ali no hospital, nós fizemos várias entregas da vida do Alisson, da minha vida, da vida do meu esposo. Nós só pedíamos assim: Senhor, nós somos teus servos, estamos aqui para te servir. Se o Senhor curar o nosso filho, nós vamos devolvê-lo ao Senhor. Se o Senhor curar o nosso filho, eu quero dedicar minha vida para o Senhor. Mais do que eu dedico, eu quero dar o que eu tenho. Eu quero testemunhar, eu quero falar que o Senhor faz ainda milagres hoje. Então, tudo que eu pedia era isso. Eu pedia: Senhor, eu não quero que o Senhor realize um milagre para eu ficar envaidecida, para eu me achar melhor do que outras pessoas. Mas se o Senhor fizer esse milagre na vida dele, ele será teu. Ele será devolvido ao Senhor. E eu dedicarei a minha vida para o Senhor. Eu colocava a minha vida e a vida da minha família. Eu queria dedicar como oferta. Enfim, ali, depois de dedicarmos o nosso filho, de consagrarmos ele, de consagrarmos as nossas vidas para ele, isso foi em 2006. Então ali, o meu esposo e eu entregamos ele para o Senhor. E uma semana depois, nós recebemos a notícia. Nós fomos chamados na UTI onde ele estava e disse assim: olha, eu tenho duas notícias. Um médico veio, um oncologista, falou assim: Alisson, eu tenho duas notícias. Ele fez aniversário ali no hospital, ele já estava com 9 anos, e ele disse assim: eu tenho duas notícias, uma boa e outra ruim. Qual que você quer primeiro? E ele disse assim: eu quero a ruim primeiro. Ele falou assim, porque eu não tenho mais nada de ruim. Então, assim, eu não tenho nada pior, né? E ele levava, embora ele sentia muitas dores, ele, assim, sempre muito otimista, muito devoto, muito cheio de esperança. Então, o médico falou assim: olha, a notícia ruim é que nós já descobrimos a sua doença. E a notícia boa é que você vai sair desse lugar da UTI, nós vamos começar o seu tratamento no quarto. E então ele começou o tratamento e o médico disse: você tem leucemia. E ficamos assim: como? Como leucemia? Nós vibramos. Olha, eu vou falar uma coisa: nós não recebemos essa notícia de forma negativa. Nós só pensávamos: como leucemia, depois de 8 meses, agosto começou, agosto de 2005, as primeiras dores. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses, quando nós recebemos o diagnóstico. 7 meses de muitas dores. E a leucemia, sem tratamento, ela leva uma pessoa a óbito em poucos dias. Você conhece muitas histórias, talvez, de pessoas com leucemia. E eu imaginei, hoje, eu ainda penso que Deus reverteu uma doença, talvez incurável, uma doença pior, em uma doença tratável, porque no passado, leucemia levava as pessoas à morte muito rápido, e ainda hoje. Mas ele ficou doente todo esse período. Nós o dedicamos ao Senhor, e Deus ouviu as nossas preces, ele aceitou a nossa dedicação, a nossa entrega, a nossa oferta, que era a nossa vida. E o Alisson começou um tratamento. Nós fomos, então, transferidos para o Rio. Nosso primeiro distrito foi Teresópolis. Olha, se alguém de Teresópolis estiver aqui assistindo ou vier a assistir essa live, foi realmente algo muito especial ter ido para esse lugar, onde fomos muito bem acolhidos aqui no Rio e ali em Teresópolis. E o nosso filho começou o tratamento de câncer. 2 anos se passaram de tratamento e ele começou um tratamento de remissão da doença. Só que algo começou a desestabilizar a nossa família de novo, porque ele começou a sentir outras dores na cabeça. E as dores foram muito intensas.
e nós levávamos novamente para muitos médicos, muitos especialistas, muita emergência o tempo todo. Ele vomitava com muitas dores, as dores de cabeça não permitiam ele ficar ao menos sentado, era o tempo todo deitado, a cabeça dele doía todos os dias, e ali novamente nós estávamos com ele muito, muito doente. E ele estava tão lindo, tão aparentemente curado, e nós não imaginávamos, sem sequela física, e a gente pensava, ele está curado, por que essas dores? Ele está bem. Os médicos diziam, olha, ele está em fase de remissão da doença, da leucemia, do câncer. Só que agora ele estava com dores na cabeça. E essas dores não passavam. E foram muitos dias de provação. Estou vendo aqui o Sandro participando. O Sandro é de Teresópolis, acompanhou parte da nossa história. Foram muitas provações. E, infelizmente, depois de 3 anos de tratamento, que ele estava bem, mas começou a piorar no 3º ano de tratamento, houve uma recaída da doença. A leucemia voltou, recaindo, afetando o sistema nervoso central. Recaiu de forma mais grave, ele ficou extremamente afetado com essa recaída. Sua aparência física ficou muito alterada, apesar dele ter tomado muito corticoide como parte do tratamento de câncer. Ele estava agora sem a medicação, já há alguns meses, muitos meses ele já não tomava o corticoide, que talvez alguém aqui que conheça esse processo, talvez até uma pessoa que seja profissional da área da saúde, entenda que quando você faz uso de corticoide, você fica muito inchado. Só que ele já não fazia, ele não estava inchado, só que o seu próprio organismo, o metabolismo, houve uma alteração. E ele inchou muito, ele inchou ganhando mais de 20 quilos. Então ele ficou extremamente desfigurado. Para uma criança de 10 anos, ele ficou obeso, muito obeso, sem uso dessas medicações, porque o seu próprio organismo começou a desenvolver alto nível de cortisol por conta do estresse, por conta de toda aquela dor que ele estava vivendo. Rafa, eu costumo dizer assim que quando você está passando pelo deserto, que você está no fundo do poço, que você acha que nada mais vai piorar, você se prepara, porque Satanás vai usar o seu momento de mais fragilidade para trazer as piores das provações a você. E no seu deserto, você definitivamente não vai conseguir encontrar alívio nos amigos, alívio em pessoas, em seres humanos. Claro que Deus usa, sim, os profissionais da área da saúde, os psicólogos, mas há aquele momento crucial que você precisa ter um encontro com Deus. E é Ele que vai aliviar aquela dor que ninguém consegue. Que ninguém mesmo, porque eu já não suportava mais. Já não suportava mais conviver com o câncer, já não suportava mais conviver com um filho numa fase difícil de dor. E ali eu estava no pior deserto da minha vida, com o meu filho com o diagnóstico de que o câncer havia voltado. E agora estava pior. Só que agora ele precisava de um tratamento que necessitava de um transplante de medula óssea, que precisava de um doador que fosse 100% compatível. Eu precisava ir com ele para São Paulo e tudo foi muito rápido. Nós precisávamos de um doador, começamos a procurar, a gente sabe que a cada 100 mil pessoas você encontra um que é 100% compatível. Nós fizemos os exames em casa, eu não era compatível com meu filho, só 50%, só que ele precisava de um doador 100%. Meu esposo também não era, o Juninho também não era. E nós descobrimos na nossa filha do meio, a Alice, era 100% compatível com o Alisson. Então ela seria a doadora dele. E nós fomos para São Paulo, ficamos na casa de apoio a crianças com câncer. Ali nessa casa de apoio a crianças com câncer, eu convivi com muitas crianças com câncer. Então,
muitas mães em desespero, e infelizmente ali eu tinha que aprender a conviver com uma dor muito difícil, de que era a perda de crianças. Toda semana uma criança morria pelo câncer. E aquilo era muito desesperador, porque nós estávamos em uma casa em que tinha crianças com câncer, a ACC. Eu fui apoiada pela ACC, fiquei nessa casa porque eu não tinha pessoas onde eu não tinha onde ficar. E essa casa de apoio a crianças com câncer amparava muito as famílias, dava todo o suporte, todo o apoio, tinha um quarto, como se fosse um apartamento para esses pais que tinham suas crianças com câncer. E eu estava ali com meu filho, com nas mesmas condições que as outras crianças. Lembrando que nesse período foi um período muito difícil, pior do que a primeira fase, e a minha mãe veio ficar com a gente. Minha mãe abriu mão da vida dela, do sonho dela, para vir nos ajudar, nos apoiar. E ela ficava com a gente também, tentando revezar, porque eu não conseguia deixar o meu filho com ninguém. Era um momento de muita angústia. Eu tinha muito medo de me afastar e de algo acontecer e eu não estar por perto. E eu me lembro que foi uma luta muito grande para eu ceder para que minha mãe ficasse com ele, para que eu pudesse ficar com os outros que precisavam de mim também. Então foi algo muito, muito difícil. E trouxe muitos impactos emocionais na vida dos meus filhos que eram pequenos e que precisava da gente, precisava de uma estabilidade emocional. Foi um período de 10 longos anos que eu não consegui ir para a reunião escolar das outras crianças, né, dos meus filhos que frequentavam a escola. O meu filho não conseguia frequentar a escola, aquele que estava doente. Ele precisava estudar no hospital. E muitas vezes alguns professores, na boa intenção, querer ajudar, falavam: para que você matricula seu filho? Para que estudar com seu filho no hospital? Ele já está passando por um momento tão difícil. Eu falava: gente, nós precisamos fazer outras coisas além de tratamento dentro desse hospital. Meu filho precisa colocar o foco em outras coisas, e o sonho dele era ir para a escola. Então, todo ano, a gente fazia a matrícula dele, levava a mochilinha dele, e ele ficava tão feliz de ser um aluno mesmo doente, mesmo no hospital. Então, ele dizia: eu estou fazendo minhas tarefas da escola. E a gente sabe que a cada ano, a escola passava ele de série, porque ele era muito habilidoso, muito dedicado, mas ele não ia para a escola, ele fazia uma prova, ou uma prova final, ou algumas provinhas que eram enviadas. Às vezes ele passava mal, não conseguia fazer direito, professores iam em casa. Então a escola adventista deu muito apoio, muito suporte, mas em alguns momentos eu era questionada: para que estudar com meu filho assim, nessas condições? Eu falava: é a maior alegria dele. Então, nós lutamos muito por todos os sonhos dele. E quando as coisas pioraram muito, que ele fez o transplante de medula, foi um momento de muitos sonhos. Nós temos fotos daquele momento de transplante. Alice também, né, se submetendo àquilo, né, porque emocionalmente para ela estava sendo assim a solução. Quantos anos ela tinha, a Dijane? Ela é 1 ano e meio mais nova que ele. Então, quando ele fez o transplante, ele tinha 12 anos. Ela tinha 10 anos e meio, né? E ela pensava assim: eu agora vou resolver o problema do meu irmão, né? Eu vou ajudar, é a solução, eu sou a solução. E quando ela conta hoje pra gente, quando ela foi para a sala de cirurgia, para o centro cirúrgico, né, onde foi retirado ali o líquor, a medula dela, é, ela pensava que ela estava dando a vida para o irmão. Então isso foi muito forte pra gente, né? E ela estava disposta a aliviar a dor dele. Ela achava que estava fazendo certo. Então, foi uma entrega muito grande de toda a família, né? E ela passou por momentos muito difíceis, porque quando ela doou a medula, que se passaram 10 dias em que a medula dela começou a trabalhar no organismo dele, produzir sangue saudável, ela
lembrando que a medula dele é totalmente destruída com a quimioterapia apropriada, então ele precisa sobreviver com essa nova medula que ele recebe. Só que quando começou a trabalhar ali, a produzir tudo que ele precisava, ele começou a desenvolver umas reações muito difíceis. E quando o médico foi avaliando, não falava ainda, estava em observação ali em São Paulo, ele disse assim, olha, seu filho está desenvolvendo uma doença rara, que alguns pacientes desenvolvem quando são transplantados. Então, aquilo tudo, quando dizia que estava desenvolvendo mais alguma coisa, era algo muito difícil. E eu lembrei, em muitos momentos dessa história, da minha vida, por mais de 10 anos, que eu não estava sozinha. Algumas pessoas passaram pelo mesmo que eu estava passando. Eu lembrei de Agar, que foi uma mãe no deserto. E que ali no deserto, Deus enviou um anjo para falar com ela. De que ela poderia ficar tranquila. De que Deus estava reescrevendo a história dela e do filho dela. E que ele cuidaria deles. Eu também me lembrei de Jó, que sofreu muito, perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu seus bens. E os amigos que questionavam a sua dor, por que que aquilo não passava? E eu comecei a pensar, meu Deus, por que isso não passa? Por que que isso não acontece comigo? Tira essa dor do meu filho, ele é só uma criança. Ele perdeu toda a infância dele dentro de um hospital. Alivia a dor dele, por favor. Era tudo que eu pedia. E agora ele estava com um diagnóstico pós-transplante, que ele não poderia, na verdade, ter uma febre, ter uma gripe, porque um paciente transplantado, ele tem uma fragilidade muito grande e pouca resistência para qualquer situação, até mesmo uma gripe. Então, ele não podia ter uma bactéria, ele não podia ter uma virose, ele não podia ter nada que pudesse trazer qualquer ameaça à saúde dele. E aquilo já era muito angustiante. Você ter que proteger de tudo naquele período em que ele estava imunodeprimido, né? Por conta das medicações. E a doença que ele estava desenvolvendo era doença de enxerto contra hospedeiros, contra o hospedeiro. O que é isso? Quando a medula foi enxertada nele e começou a produzir o sangue saudável, os leucócitos e tudo, o seu corpo começou a não reconhecer aquilo como sendo seu. Ou seja, era um processo também de rejeição. O organismo tentando rejeitar mesmo algo que era 100% compatível com ele, não era dele. E então, tentando expulsar aquele corpo estranho que estava ali, trabalhando e produzindo, e que tinha pego a medula da minha filha, a medula da Alice, pegou e começou a trabalhar. Só que o corpo dele começou a querer expulsar aquela. E então, o seu corpo ficou totalmente queimado, como se fosse fogo selvagem, como se fosse bolhas, coisas horríveis, da cabeça aos pés. Não havia lugar. O estágio de queimaduras produzidas pelo próprio corpo, que é como se fosse uma doença autoimune que estava desenvolvendo, assim, foi assim, o nível, o estágio assim gravíssimo desta doença. E nós começamos a ver outros pacientes, porque aí nós fomos para uma ala em que tinha somente pessoas que enfrentavam essa doença. E era muito desesperador. As crianças ou adultos que tinham essa doença morriam, né? Então, às vezes a doença afetava o pulmão e na fase aguda da doença, o corpo produz muitas queimaduras, queimaduras mesmo, como se você tivesse passado literalmente pelo fogo. Então aquilo queima, aquilo arde, as bolhas que estouram no rosto, não tem lugar, não poupa lugar. E ali então,
Essa é a fase aguda, que é uma fase muito difícil, mas na fase crônica, às vezes afeta o pulmão e a criança não consegue respirar, o paciente não consegue respirar porque ele enrijece a pele, petrifica o seu corpo. Então, o pulmão, quando é afetado, a pessoa não consegue, não tem expansão para respirar. Então, é muito agonizante. E nós, então, só haviam 2 lugares no Brasil que faziam o tratamento para essa doença, que era, acho que me fugiu agora o lugar, que era no sul, se eu não me engano, hoje já tem mais lugares, e o outro era no Rio de Janeiro, onde nós morávamos. Então viemos de São Paulo, retornamos para o Rio com um laudo especial, porque meu filho foi todo encapuzado para poder viajar no avião, com a saúde muito frágil naquela condição. E então nós chegamos aqui no Rio e ele começou o tratamento no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Sempre vou ali para poder transmitir algo especial para aquelas pessoas que estão ali. Ainda hoje eu vou ali no INCA, né, para ter contato com pessoas que estão ali fazendo tratamento. E é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, porque foi um lugar que cuidou na pior fase da nossa vida. E ali ele começou o tratamento para aquela doença, para DEC. E então ele fez o tratamento. Foi um tratamento muito longo, de 4, 5 anos. Trouxe muitos prejuízos para a saúde dele, fisicamente, trouxe bastante alterações, né, físicas, mas às vezes, nos piores momentos, ele perguntava quando que aquilo ia passar. Eu estou contando algo assim, muito resumida dessa história de 10, 12 anos, porque foram muitas histórias que aconteceram dentro desta luta pela vida, não é? E nesse período, nós continuamos buscando a sobrevivência da família, a harmonia, desenvolvendo o cuidado, eu e meu esposo, um com o outro, o amor, a dependência do outro. A gente não podia viajar, minha família que vinha para cá. Então, as crianças foram crescendo, né? Foram se tornando adolescentes, convivendo com um irmão assim. E mesmo o irmão, nessa fase difícil da doença, ele queria continuar sonhando. Ele sonhava muito e muito grande. Então ele dizia assim, eu vou ser um pastor igual o meu pai, eu vou fazer... Enfim, eu quero fazer teologia. E a gente sabia que para ele passar por esse processo não seria fácil, porque na Igreja Adventista, para fazer teologia, tem alguns lugares em que acontece, né, em que tem a faculdade de teologia, alguns seminários, e onde ele era mais próximo aqui, mais acessível, era em São Paulo, Engenheiro Coelho. E ele, quando estava com 15 anos, a formatura dele foi muito emocionante, a formatura do ensino médio, e nós pensávamos assim, bom, ele fez todo o ensino fundamental, ensino médio, estudando em casa, estudando em hospitais, todo mundo muito por ele, mas será que ele vai passar para um vestibular tão desafiador e tão frágil ainda que ele estava, né? Mas o Alisson, ele foi um guerreiro e muito sonhador, muito sonhador. E eu acredito que em todo o tempo, Deus, ele colocou sonhos em nossos corações para continuar alimentando, para continuar fazendo com que nós sobrevivêssemos a tudo isso, não é? Então, você colocou ali, Rafa, quando fez o banner de divulgação. Eu sou fonoaudióloga e cantora, né? E, além disso, eu sou líder do Ministério da Mulher. Bom, a minha faculdade de fonoaudiologia, eu fiz exatamente no período mais difícil da minha vida, que foi enquanto o meu filho fazia tratamento de câncer. Eu só decidi fazer quando nós estávamos já há mais de 6 anos na luta contra o câncer. E o Alisson, ele decidiu escrever um livro nessa época. Ele falou assim, mamãe, eu quero escrever um livro, eu quero contar a minha história, porque ele já havia perdido muitas pessoas
pelo câncer. Amigos que fez no hospital. Tanto amigos adultos quanto pacientes crianças, né? Como ele. E temos psicólogos ali dentro do hospital. E a psicóloga sempre dizia: Alisson, eu preciso de você agora, porque tem um paciente que precisa ouvir a sua história. Então ela dizia pra gente: o Alisson é uma inspiração aqui no hospital pra gente, porque ele tem fé, e a fé que ele tem é que faz com que ele consiga transpor todas estas dificuldades, todos esses obstáculos. E em muitos casos que haviam ali no hospital, médicos e até mesmo os psicólogos chamavam o Alisson para poder conhecer novos pacientes que estavam passando por momentos difíceis. Então, ele foi, assim, uma motivação, não só para a família, né? E para mim, como mãe, que ainda que você enfrente o pior momento da sua vida, você pode enfrentar esse momento com louvor, com gratidão, porque o nosso Deus, ele não nos desampara. Ele está sempre presente. Eu gosto muito do texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 18, que fala: ainda que a fogueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento. Então, ainda que tudo na nossa vida falha, ainda assim eu confiarei no meu Deus, no Deus da minha salvação, porque o nosso Deus, ele nunca vai nos abandonar. Eu nasci na igreja, eu não só ouvi muitas histórias de milagres, mas eu vi muitos milagres acontecendo na vida de outras pessoas. Mas agora quem precisava de um milagre era a minha família, não era só o meu filho. Eu precisava de um milagre emocional, porque tudo aquilo me trouxe muitos transtornos. Minha saúde emocional foi muito afetada. E como eu te falei, no momento mais difícil da sua vida, Satanás, ele vai trazer outras provas. Provas muito dolorosas. Ele vai usar tudo o que ele puder para destruir você, para derrubar você. Mas o nosso Deus é poderoso. E quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos então encontrar nele o livramento. Eu me vi em muitos personagens da Bíblia. Eu me vi como Ana, que orou ao Senhor por um filho e que pôde devolver esse filho para o Senhor. Meu filho foi devolvido ao Senhor. A vida dele, sim, foi um milagre. E tem sido um milagre. Hoje ele é pastor, ele se formou em teologia. Mas eu ouvi de médicos, de todas as pessoas e até de família, dizendo: amiga, minha filha... quando eu falo minha filha, eu não me refiro que minha mãe falou isso para mim, mas eu me refiro que as pessoas que tinham muito amor por mim, né? Que cuidavam de mim como filha, né? Eu era filha espiritual de muitas pessoas que oravam por mim, mas dizia assim: você não está lutando contra Deus? Veja como que o seu filho está. Ele está muito mal. Ele está muito doente. Talvez você está mantendo ele ali vivo com você e ele deveria descansar. E com certeza você conhece a história de pessoas que estão lutando para sobreviver. E para quem está de fora, é fácil dizer assim: deixa ele descansar, misericórdia. Mas quando você ama alguém, quando, sabe, você ama alguém mais do que você mesmo, você quer, assim, trocar de lugar com essa pessoa. Você quer que essa pessoa, quando no caso é um filho, você quer que ele tenha uma vida de paz, tenha sonhos, tenha um futuro. E eu queria ver isso para o meu filho. Eu queria que o meu filho realizasse tudo isso. Então, eu dizia para Deus: Senhor, eu não tenho só o Alisson que está doente. Eu tenho toda a nossa família. Eu tenho meu esposo, eu tenho os meus filhos que são pequenos. Me dê, Senhor, a oportunidade de vivermos em paz. Me dê a oportunidade de estar perto dos meus filhos que precisam de mim. E foi muito desafiador tudo isso, mas eu quero dizer para você que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, nem qualquer
qualquer coisa, nem outra criatura, nem os anjos, nem nada pode nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus eu senti de uma forma muito profunda e intensa. Eu quero te falar, se você está passando por um momento de deserto, de dor, eu vou falar o que eu dizia para o meu filho. Não sabemos quanto tempo vai durar. Porque às vezes a gente pensa que vai durar 2 anos. Às vezes alguém fala assim, o seu tratamento vai durar 2 anos. E você coloca aquela expectativa. Vai durar 2 anos. E que bom que temos esse alívio, né? Temos essa esperança, irá durar 2 anos. Mas se vierem novas provas, não desista. Não importa quanto tempo dure. Sabe por quê? Nós teremos toda a eternidade para desfrutarmos de uma paz, para desfrutarmos de uma vida eterna com Cristo. Ele tem promessas além desta vida para mim, para você. E eu dizia para o meu filho, eu não sei quando vai passar. Ele buscava a resposta, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós temos Cristo na nossa vida. E podemos falar como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, se tudo aqui acabar, não deixe que a sua fé acabe. Louve ao Senhor. A música, quando Deus colocou na minha vida, não foi para ser uma estrela, não foi para cantar para outras pessoas. É claro que todo mundo tem sonhos, eu tinha sonhos, né? Na época, na carreira musical, sonhava muito com isso, tinha muitos planos, mas os planos de Deus eram outros para mim. E eu confiei totalmente no Senhor que Ele escolheria os melhores caminhos para mim, ainda que eu não pudesse ver. E hoje eu posso dizer que Deus realmente escolheu o melhor para mim. Então, hoje o Alisson está formado, ele é um pastor. Hoje eu tenho uma nora, ele se casou com a Camila, né? Uma nora muito especial e tenho orado muito por vocês. Eu sei que são muitos os desafios, mas Deus está cuidando de vocês. E eu louvo muito a Deus também pelos meus filhos, que eram crianças e hoje já são adultos, né? Tem a Alice e o Júnior. Hoje eles fazem medicina. Minha filha está se formando agora em dezembro, né, como médica, e o meu filho se forma 6 meses depois dela, se forma no meio do ano que vem, em medicina também. Então, eu louvo muito a Deus pela nossa vida, porque eu tive a oportunidade de levar esperança por mais de 10 anos com o meu ministério de música e testemunho para muitas pessoas. E ainda hoje esse testemunho fala muito alto, né? Foi algo que eu vivi. E se eu pude trazer um pouco de esperança para você, eu fico muito feliz, né? Foram momentos de muita dor. Ninguém quer passar por momento de dor para ser inspiração para alguém, né? Ninguém quer passar por isso. Mas eu louvo a Deus, porque no momento de dor ele colocou um cântico na minha vida, ele colocou esperança e em cada momento de dor eu usava aquela dor para poder levar esperança para outras pessoas e sempre alimentar a minha fé de que os sonhos de Deus para mim não é nessa vida, os sonhos de Deus para mim é na eternidade. Se eu vier passar por momentos de dor aqui, Ele estará comigo, Ele não me deixará sozinha. Nossa, que história profunda. Chorei aqui demais ouvindo. Até momentos que eu já conhecia da história, outros não, mas é muito emocionante, principalmente para quando a gente é mãe, né? A gente busca essa referência, e se fosse comigo, e se fosse com o filho meu? E a gente tá propenso a isso nesse mundo de pecado, de injustiça. Mas que bom que Deus ressignificou tudo isso na sua família, Dijane. Amém. E hoje, né, você olhando para trás, os seus filhos hoje, né, o Alisson casado, os seus filhos prestes a se formarem, todos nos caminhos do Senhor, que é o mais importante. Então, é bênção de Deus. Eu queria te perguntar, não, se não foi, a gente não conversou isso antes, né? Mas se você puder, qual foi a música nesse que mais marcou esse período para você? Tem uma música assim quando você lembra dela, uma música sua que você pensa, nossa, essa música marcou muito esse período. Se você puder cantar um pedacinho dela aqui pra gente. Nossa, você me pegou de surpresa mesmo. Olha, Rafa, algumas músicas assim
que nem eram minhas, né? Que falaram muito forte ao meu coração, foi aquela música Não Há Alguém. Não sei se você conhece do CD Jovem, que fala Não, assim, acho que não não. há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Gente, não sou contralto, cantei aqui bem no grave. Mas essa música, ela é muito perfeita, porque ela fala: quem sou eu para que lembre de mim? Quem sou eu para que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Então essa música sou eu, essa música falava de mim. Mas eu compus uma música, né? Uma música que era a história do meu filho, que é a história do meu filho, que é o meu deserto. Então foi uma música que eu compus no segundo CD, Preciso de um Milagre. Então, além do CD, além da música tema Precisa de um Milagre, que é muito forte, preciso de um milagre, apenas uma chance. Se nele eu tocar, serei curado pela fé. Então, essa é uma música, é a música tema do CD Preciso de um Milagre. Mas a música que eu compus é O Meu Deserto, que é a música do Alisson. Tá no YouTube. Foi um período de muita dor, um período que eu não divulgava o meu trabalho, porque a minha intenção não era divulgação, não conseguia associar isso ainda, né? Não, não que seja errado, mas era um momento de muita contrição para mim. Então era um momento que eu vivia com a minha família, eu procurava me proteger de críticas, me proteger de algumas situações que eu poderia não saber administrar. Então o meu ministério, assim, talvez foi alcançado mais pelas vendas dos CDs do que pelas plataformas digitais. Meu CD não estão nas plataformas digitais. Eu tenho planos de colocá-lo, né? Mas eu aguardei para que no momento de Deus isso pudesse acontecer. Mas a música que eu comentei, né? O Meu Deserto, ela fala: até quando, Senhor, terei que chorar? Até quando, Senhor, terei que sofrer? Minha esperança está em tua vinda. Volta logo, não dá mais para suportar. Até quando, Senhor, terei que chorar? Até quando, Senhor, terei que sofrer? Minha esperança está em tua vinda. Volta logo, pois eu quero descansar. Então, a música que Deus Nossa, que linda! é isso. Deseja esse descanso para todos nós deste mundo. Amém. Nossa, Adjane, sem palavras para agradecer. Esse momento que passamos aqui foi muito especial. Acredito que cada pessoa que teve a oportunidade de ouvir se sentiu tocada pelo testemunho do Alisson e pela forma como vocês, né, lidaram com isso de uma forma tão linda, porque mantiveram a família unida, né, permitiram que as crianças tivessem esse crescimento espiritual, que ele continuasse sonhando, não desistiu de apoiá-lo nos sonhos dele, né? Não tornou a doença o centro da vida dele. Então, fez com que ele continuasse na medida do possível, né? Tendo sonhos, metas. Eu acho que isso fez total diferença para tudo que você relatou que vocês passaram. Muito grata a Deus por esse testemunho, por você ter decidido dividir ele, né? E estar aqui hoje com a gente, compartilhando com essa audiência. Gostaria de falar que a live, gente, vai ficar salva
tanto aqui no meu Instagram quanto no Instagram da Djane. Então vocês vão poder assistir de novo. Alguém que entrou no meio do caminho, alguém que entrou depois e não pegou o começo, vocês vão poder assistir. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa história, que tenho certeza que pode transformar vidas, que mostra o nosso Senhor de outra maneira, né? O Senhor, o Deus dos milagres, que não é só o milagre da cura física, mas também de curar uma família, de trazer conforto, de trazer paz, de trazer sonhos na vida de uma família que está passando por uma situação tão difícil que passou, né, Com Djane? certeza. Muito obrigada, viu? Deus abençoe seu dia, por você ter aceito aqui. Vamos ter outras oportunidades para trazê-la. E gostaria aqui, antes de terminar a live, de já deixar o convite para a live de amanhã, porque a semana não acabou. Amanhã o nosso horário vai ser um pouquinho diferenciado, vai ser às 8h17. E nós estaremos aqui também com uma convidada, que é a Lindsay Massa. Ela é mentora de mulheres e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como dar graças em meus desafios profissionais que ela passou na vida dela. Então vai ser mais um testemunho e eu tenho certeza que todos irão gostar muito e crescer. Então até amanhã, às 8h17, se Deus quiser. Djane, muitos beijos, muito obrigada. Beijos a todos que estiveram aqui, muito obrigada. Beijo pra todos. Tchauzinho. Peraí. Deixa eu tirar uma foto aqui pra gente não... Só desativar os comentários, vamos fazer um print aqui. Tira um print também, gente. Marca a gente lá nos seus stories e coloca uma frase. Marca a Djane, me marca. Coloca uma frase que vocês gostaram, que marcou vocês aqui nessa live. Coloca lá que a gente vai repostar, tá bom? Vamos tirar uma foto então. 1, 2, 3 e... Peraí que não foi. Agora vai. 1, 2, 3 e... Foi. Foi. Obrigada, Djane. Bom dia. Beijo. Bom dia.